Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros. Então vamos começar. Vamos dar então início à reunião ordinária de 26 de setembro de 2023, começando pela aprovação da ata referente à reunião ordinária de 12 de novembro de 2023. Temos aqui uma abstenção. Não, 3. 3 abstenções. Sim. 3 abstenções. Eu só vou fazer o reporte do resumo diário da tesouraria à data de 25 de setembro de 2023, cujo saldo de dotações orçamentais era de 1.454.157,88 €, correspondendo ao saldo de dotações orçamentais no montante de 934.755,42 €. Ok. Obrigado. Passamos então à intervenção dos membros do Executivo antes da ordem do dia. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Excelentíssima Câmara e quem nos vê lá em casa, através da Rádio Onda Livre. Sr. Presidente, eu estive na última Assembleia Municipal e fiquei deverasmente preocupado com as afirmações que Vossa Excelência fez em relação à situação financeira da autarquia, caracterizando-a como de crítica. E mais preocupado fiquei com o argumentário que utilizou, uma vez que em abril, na apresentação de contas de 2022 e já em dezembro, janeiro, na apresentação do orçamento para 2023, esse argumentário não foi utilizado, muito pelo contrário, foi dito que era a Câmara das Contas Certas e, portanto, de abril, em 4 meses até agora, passamos de uma situação minimamente aceitável ou controlada para uma situação crítica, tendo em conta que já foi feito um orçamento de 2023 e, portanto, gostaria de um esclarecimento cabal de Vossa Excelência, uma vez que agora tem o pelouro da parte económica, penso que será isso. Portanto, não? Então? Sra. Vereadora? Sim, mas eu farei um esclarecimento sobre essas situações com dados concretos, uma vez que eu penso que alguns dados que Vossa Excelência utilizou na Assembleia Municipal estavam incorretos, em termos de valores. A outra questão tem a ver com, penso que Vossa Excelência sabe que dia 10 de outubro, como já algumas SIM estão a apresentar a distribuição de verbas para o Norte 2030, houve uma inclusivamente que já apresentou hoje, e era para saber, dentro dos 109 milhões de euros que estão destinados à CIM, qual é a tranche que nos cabe e quais são os projetos, porque ainda não veio nada à reunião de Câmara, nem Vossa Excelência nunca nos disse quais eram esses projetos prioritários para estes 6 anos. Portanto, são 6 anos que vai tanto abarcar não só, portanto, é com o mandato de Vossa Excelência, como outro que virá a seguir. Quais são, então, os projetos que quer elencar para este Norte de 2030, uma vez que acho que devia passar, inclusivamente, por uma análise que envolvesse a própria Assembleia Municipal e a oposição, uma vez que pode acontecer ao próximo Presidente da Câmara o que aconteceu consigo, ou seja, ser o senhor o pai biológico e depois ser outro o pai adotivo. E, portanto, gostava de saber em que pé é que isto está. Muito bem. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar também quem nos assiste através da Rádio Onda Livre. Sr. Presidente, 2 questões que vêm ainda na sequência da última reunião da Assembleia Municipal, que ocorreu na passada sexta-feira e que pretendo aqui, junto do Sr. Presidente, clarificar. A primeira diz ainda respeito ao arranque do ano letivo do Polo 2, que terá início no dia 29, com a apresentação, e as aulas efetivamente terão início a 2 de outubro. Em primeiro lugar, afirmar com toda a convicção que somos todas pessoas responsáveis e conscientes e, como tal, queremos o melhor para o nosso concelho. E o melhor para o nosso concelho é dar o bem e as melhores condições de vida aos seus munícipes. Neste caso, melhorar as condições dos nossos estudantes e de quem lá trabalha.
E, portanto, somos todos a favor da obra que está lá a ser feita e todos sabemos que será uma obra bem feita e uma mais-valia para o Concelho. E oxalá possa fazer ainda mais obras desta monta. Será essa a sua função e será para nós também, por certo, um reconhecimento do seu trabalho. O que nós contestamos, e eu sinto-me particularmente à vontade para o dizer, porque tive a oportunidade de fazer essas mesmas questões em pelo menos 3 reuniões de Câmara, era sobre o estado da obra e o início do ano letivo. E aqui foi-me sempre dito que estava tudo a decorrer com tranquilidade e, portanto, nada fazia prever o atraso que se viria a registar. Este atraso, no nosso entender, ficou-se a dever à falta do tal planeamento da situação alternativa em virtude da obra se atrasar, ou à resposta à pergunta, e se a escola não estiver pronta? E, consequentemente, aqui também há alguma falta de fiscalização para nos apercebermos atempadamente que a obra não iria estar pronta. E isto, evidentemente, não tem nada a ver com o planeamento da obra que a senhora vereadora explicou ao detalhe e muito bem na Assembleia. Não era sobre esse planeamento que nós nos estávamos a referir. Era esta situação de facto, a escola poder não estar pronta a tempo. E esta situação, de facto, não a entendemos como leviana e não a entendemos como dizer é mais meia dúzia de dias para a frente, mais meia dúzia de dias para trás. Não é bem assim, porque este atraso foi também inesperado e apanhou as famílias desprevenidas. E a surpresa trouxe, de facto, alguns constrangimentos já às famílias, no sentido de não terem com quem deixar esses filhos. E como estes constrangimentos são reais, são fundamentais, não devem ser menosprezados numa situação futura, daí nós falarmos sobre o atraso do início do ano letivo. O segundo esclarecimento prende-se com o Regulamento Geral da Proteção de Dados, o RGPD. Também na última Assembleia o Sr. Presidente foi questionado e foram-lhe feitos pedidos de esclarecimento acerca do sucedido e passo a explicar. Na passada quarta-feira, em horário de trabalho e usando os meios do município, uma funcionária da Câmara enviou um e-mail a convidar para um evento político do Partido Socialista todos os deputados municipais, presidentes de junta, vereadores e funcionários colaboradores do município. A minha pergunta mantém-se, Sr. Presidente. Continua a não ter conhecimento desta situação, que é um crime, uma violação daquilo que a proteção de dados exige, ou já tomou providências? Se já tomou, gostaríamos de saber quais. E aqui pergunto também ao Sr. Diretor, como superior hierárquico da funcionária em causa, teve conhecimento, de alguma maneira autorizou o acesso à base de dados da Assembleia? E se sabia ou se permitia, terá também aqui grandes responsabilidades. Se não autorizou nem sabia, temos que de facto saber quem autorizou. Relembro que estamos a falar de dados pessoais de centenas de pessoas que foram usados sem autorização prévia dos mesmos e que se traduzem num crime. Sr. Presidente, este assunto não pode ficar sem resposta e, se o fizer, abre um grave precedente, dando indicação a todos os funcionários que podem fazer e decidir o que bem lhes apetecer sem que nada lhes aconteça nem lhes seja pedida responsabilidades. Enquanto ainda Presidente da Conselhia, também espero que politicamente tome medidas, pois além da proteção de dados está também em causa o abuso de confiança, o serviço do município para fins políticos e a ética e correção de caráter que o senhor sei que tem e que deverá exigir também a quem colabora consigo na Conselhia. Tenho a certeza que o Dr. Rogão, se estivesse aqui, não teria permitido que isto acontecesse. E se tivesse acontecido, já haveria de certo processos disciplinares a decorrer. Calar e abafar não é próprio de um Presidente da Câmara e estou certo que o senhor não deixará de agir de acordo com aquilo que é a sua obrigação, zelar pelo cumprimento da lei, seja de que cor for o credo tenha o funcionário em causa. E para já é só. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Diretores, Elvira, e a todos que estão lá em casa, que vão ver a nossa reunião através da Rádio Onda Livre. Eu tenho uma questão, que é uma questão mais simples, que me se levantou aqui umas dúvidas relativamente a uma obra que eu vi há dias ali na zona do hospital, que é, dentro dos muros do hospital, tem lá agora uns taipais fechados, ali ao lado da Rádio Onda Livre, já depois da passagem para a zona das quem vai fazer a análise, etc., que havia ali um canto
que eu recordo-me em tempos que eu pensei que fosse ou do hospital ou da Câmara, que está imediatamente no seguimento do centro de saúde, até aqui a este lado, onde tem barrada a passagem entre a rádio e o hospital. E aquele espaço não está, pelo menos não me parece que faça parte do lote de construção que está a ser construído ao lado. E a minha dúvida é, esse espaço, se está vedado agora pelo empreiteiro, não sei quem é, mas se é da Câmara, se a Câmara o cedeu, se era do hospital, o hospital, não sei, mas penso que não se deu. É só para tentarmos esclarecer essa situação. Muito bem, muito obrigado. Bom, não havendo mais questões, quero agradecer por terem colocado todas essas dúvidas. Começar por cumprimentar quem nos ouve em casa, onde quer que seja, através da Onda Livre, e começar por responder à primeira questão. Relativamente àquela abordagem financeira que tivemos na Assembleia Municipal, é óbvio que a realidade que tínhamos em abril, e tratando-se de um documento que é feito pelo menos um mês antes, portanto estamos a falar dos primeiros 3 meses do ano, temos perspectivas que seguram depois seguidamente, com várias situações, agravamentos de juros, constantemente, com... Sim. A apresentação de contas de 2022. Sim. Sim, mas falamos nisso, não é? Do que é que se avizinha. Nós temos uma perspectiva daquela altura, em que há agravamento de juros, há agravamento de preços de combustíveis, agravamento dos preços da energia, revisão de preços, que é sempre algo muito complicado, e depois um fator, falou-me que as contas não estariam corretas, foi o que me foi transmitido pela secção financeira. Obviamente que se estão incorretos, eu vou pedir que me digam onde é que houve ali incorreções, porque de facto eu acredito naquilo que me transmitem. E depois, onde é que nós tivemos os custos maiores, foi com o ajuste dos salários dos funcionários. Portanto, nós aí, para este ano, está previsto um agravamento de cerca de 1 milhão nas contas com as despesas dos salários. Portanto, e por isso é que dava aquele valor. Agora, é assim, obviamente que nós, àquela data, não estamos à espera, estamos sempre à espera que haja agravamento, mas o agravamento deste teor, não. E isto causa-nos algumas dificuldades. Mas é o que eu digo, não estamos tão mal assim. Eu, se lhe for dizer como é que estão alguns municípios, nossos vizinhos, que já não pagam desde abril, e nem vale a pena dizer, por exemplo, dos órgãos de que fazemos parte, nós ainda não fazemos má figura. E há quem tenha dívidas com quantias avultadas. Estamos a falar de associações que estão, as associações de municípios estão a trabalhar com grandes dificuldades. Estamos a falar às vezes com déficits de 400, 500 mil euros. E nós, felizmente, ainda não chegamos a esse ponto. Portanto, onde nós conseguimos chegar a setembro com alguma contenção, e nós estamos a cumprir os tais 15 dias que estávamos a ter. Mas, obviamente, que isto não tem nada a ver com estar ou não estar o Dr. Paulo Rugão, nomeadamente com a questão do RGPD. Isto acontecia com qualquer pessoa, portanto, mas já lá vamos. Portanto, as dificuldades são óbvias, nós vamos ter que fazer uma grande contenção, e nós esperamos para 2024 fazer uma gestão rigorosa, obviamente, sem grandes investimentos, os investimentos necessários, e desenvolver os projetos que aí vêm, isso sim. Portanto, é o que nós queremos fazer. Já alertamos os presidentes junto, aliás, estavam também nessa Assembleia, não vamos deixar de fazer as obras necessárias, mas vamos ter muito cuidado na gestão das verbas, não queremos entrar em desequilíbrio.
Relativamente à distribuição de verbas da nova contratualização dos fundos, como vocês sabem, embora descontentes, a nossa CIM acabou por aceitar o valor de 109 milhões, distribuir caberá ao nosso município um valor que andará entre os 11 e os 12 milhões. Foram sinalizados projetos que para nós são prioritários. Eu deixaria a Sra. Vereadora falar sobre isso, que ela tem todas as sinalizações foram feitas através de uma informação facultada por ela e, como também vocês sabem, a parte financeira está na sua dependência, até porque é quem gere e projeta as obras que vão constar dos fundos comunitários e faz todo o sentido que tenha a parte financeira. Obviamente, quando falou o pluro económico é tudo o que gera a economia no nosso concelho e eu tenho que estar atento, não é? Mas, de facto, a parte financeira, nua e crua, está na dependência da Sra. Vereadora. Posso fazer? Sim, eu agradecia. Então, Depois... dando só uma nota da questão financeira e rematando o que o Sr. Presidente disse, pronto, fez-se aquele ponto de situação, numa perspectiva também, o Sr. Presidente, se calhar não deixou claro, de, no fundo, argumentar a possibilidade de nós não fazermos aqueles pagamentos em 15 dias. Portanto, e a situação não é assim crítica. Nós consideramos crítico nesse sentido, de não estarmos a conseguir cumprir com fornecedores como estávamos a fazer até agora, por várias razões, algumas que o Sr. Presidente já elencou, mas também pela questão da entrada da receita não estar na cadência que estava expectável, nomeadamente receber receitas a nível de fecho de quadro comunitário. Portanto, as coisas estão equilibradas. Teremos aqui um atraso, uma reformulação do plano de pagamentos que estava inicialmente previsto. Portanto, a situação financeira prende-se um bocado por aí, que pode comprometer alguma dotação do próximo ano, porque poderão transitar despesas, coisas que nós não estávamos habitualmente a fazer, não é? Pronto, é mais nessa perspectiva. Relativamente à questão do Norte 2030, o programa em si é um programa operacional norte muito abrangente. O que já está e não está fechado, o que já está em curso, a negociação, é a contratualização com a comunidade intermunicipal. Portanto, só são alguns financiamentos, estes 11 milhões que o Sr. Presidente está a dizer, é o bolo que nos cabe das prioridades de investimento que estão contratualizadas com a CIM. Para além disso, há muitas outras prioridades que nós vamos ir com projetos sem haver esta pré-cativação, como está-se a fazer. E não está fechado. Sr. Presidente, nós temos, de facto, identificado alguns projetos, mas não está fechado. Portanto, pelo contrário, houve agora uma reprogramação e que estão a fazer ainda deste quadro comunitário, que pode comprometer também alguns financiamentos para o próximo quadro comunitário. Portanto, ainda está tudo em aberto. Os financiamentos que nós, para já, sinalizamos estão sinalizados, mas ainda não estão fechados. Também queremos ter essa oportunidade de falar aqui também sobre eles. Se o Presidente quiser, nós já apresentamos, mas ainda não está fechado, até porque vai depender de outras condicionantes que também temos de acautelar. Até porque para sinalizar os projetos temos de ter termos de referência, temos de ter mais indicações de quais são os projetos elegíveis e, portanto, é neste patamar em que estamos, com a empresa que está a trabalhar connosco, a verificar o que é que poderá ser ou não elegível. Portanto, nós ainda temos uma listagem enorme, portanto, ainda estamos aqui a ver, ora bem, vamos fazer esta primeira filtragem, porque não é, vamos pôr lá isto, ou pôr lá aquilo, não é? Temos de ver, e se efetivamente o investimento que nós, ou os investimentos que estamos a pressupor que encaixem ali, encaixem ou não. Portanto, é preciso ver aqui, chama-se mesmo os termos específicos, ou seja, os critérios do aviso em si, que em muitos casos ainda não estão fechados e, portanto, estamos a aguardar também isto. Portanto, temos um trabalho preliminar, muito preliminar, em que nós
sinalizámos tudo o que nos era possível, mas que ainda não está fechado. Portanto, isto vai pelo menos até lá meados de outubro, novembro, ainda não está fechado. Estamos a aguardar também alguma verificação por parte da empresa que está a trabalhar com a CIM nesta questão da ITI, da Estratégia Territorial Integrada, e, portanto, estamos aqui numa fase ainda de negociação, mas também teremos a oportunidade de falarmos sobre isso. Se o Sr. Presidente quiser dizer alguns que a gente possa elencar, posso elencar. A Sra. Vereadora já vai Sim. falar nisso, só que queria deixar aqui uma nota. Eu acho que haver precipitação por parte de algum município a anunciar obras ou a anunciar os valores é possível, que é fácil, os valores previstos. Mas anunciar obras acho um bocado prematuro, porque, assim, é como eu disse, ontem, à data de ontem, à noite, ou melhor, fim de dia, havia ainda municípios e CIMs a negociar as ITIs. Quer dizer, acho muito estranho, em alguns sítios, nós até, penso que na nossa CIM até temos as negociações bastante adiantadas, pelo menos assim foi dito por parte da CCDR. Portanto, acho um bocado estranho haver municípios, se calhar avançaram com valores, não avançaram ou com intenções. Portanto, isso é possível, porque estarem-se a precipitar não vão ser corretos, porque não vão dizer, é por isso que nós damos o exemplo. Claro que não trouxemos isso aqui, obviamente, porque nós só fizemos uma declaração de intenção, portanto, daquilo que nós queremos fazer. Ainda nem sequer os critérios estão perfeitamente definidos sobre a elegibilidade, como disse a Sra. Vereadora. A Sra. Vereadora pode-nos mencionar alguns que nós achamos estratégicos e prioritários, pode dar um exemplo para alguns, se quiser. Sim. Nós, em cima da mesa, por exemplo, está a situação das piscinas municipais, que é crucial, e, portanto, vamos ver se encaixamos aqui no pacote, nas cobertas, no pacote financeiro de 7 milhões, que é o equivalente, digamos, com o antigo PEDU, não é bem isso? Mas também ainda não está claro para nós, portanto, imaginar. As piscinas, a própria requalificação das naves de São Pedro, por exemplo, que será outra possibilidade de encaixar. Depois também a requalificação de algumas entradas aqui do Conselho também. Também estão sinalizadas, não estão identificadas, e, portanto, estamos aqui a avaliar várias, a questão da proteção civil, por exemplo, a BAL, que ainda estamos aqui a ver que se justifica ser um investimento supramunicipal e, portanto, não ir comer ao nosso bolo da proteção civil e ir comer ao bolo, passa a expressão, da comunidade intermunicipal, por exemplo, ainda estamos neste ponto. Depois, ainda estamos a ver como é que, ao nível de mobilidade urbana, que tipo de financiamento é que vai, se efetivamente vai ser à semelhança do outro quadro, só vão financiar, não financiando infraestruturas e só financiando pavimentações, passeios, etc., ou se poderão abrir aqui parcialmente financiamento para infraestruturas, pelo menos que parcialmente. Depois, ao nível do antigo PCE, que era na educação, também já está aí, sim, já estamos um bocado mais avançados e, portanto, já delineamos as linhas mestres do projeto e, portanto, já temos aí o pacote fechado, já sabemos com que contamos, já estamos a trabalhar juntamente com o agrupamento, com os parceiros sociais, na delinear do possível projeto. Ao nível social também vem, que era uma das prioridades de investimento que no anterior quadro não estava com um grande investimento na contratualização da CIM, portanto saía fora deste âmbito. Também estamos com 3 financiamentos específicos, em que, por exemplo, para dar nota, uma das coisas muito importantes que sinalizamos na rede social foi adquirir uma plataforma em que todos os parceiros sociais possam verter para lá informação e com acessos diferentes para todos terem este acesso à informação e os processos serem seguidos e não se perderem às vezes entre parceiros e parceiras, de pessoas. Por exemplo, nós também ainda não tenho a informação específica de que isso pode ser elegível ou não, por isso, paralelamente a isso, ainda identificamos outras coisas. A questão do trabalho
de uma intervenção com os imigrantes, portanto faz todo o sentido cada vez mais, portanto este projeto também está identificado também. A questão de quê? Sim, ainda há esta outra, que não é bem esse nome, mas nós também temos em cima da mesa a questão da criação dos centros ocupacionais, não é bem esse nome, porque centros ocupacionais vai à designação da Segurança Social, mas que também propusemos a criar também para ir ao encontro das pessoas mais vulneráveis, concretamente os mais idosos. Portanto, também ainda não temos a certeza que isto poderá ser financiado ou em que termos, por exemplo, concretamente isso é Fundo Social Europeu, normalmente financia só recursos humanos e nós precisávamos de infraestruturas, portanto ainda estamos nesta fase, isto entre muitas outras coisas, nesta fase aqui, há o ciclo urbano da água, por exemplo, também inicialmente era um pacote financeiro que não devia estar aqui e portanto também foi uma das nossas guerras, porque nós tínhamos sinalizado isto noutro âmbito, cerca de 5 milhões, portanto aqui temos um pacote reduzido para ciclo urbano da água, mais saneamento, agora não sei o nome, pronto, um pacote para os dois é 1,5 milhão e, portanto, nós estávamos expectavelmente que isto não viesse à comunidade intermunicipal e que, portanto, fosse um aviso fora, mesmo que do Programa Operacional Norte, mas pronto, e, portanto, estamos aqui ainda a afinar e depois que nós tenhamos algumas certezas de que isto é elegível, aí havemos de refinar e havemos de falar sobre este tipo de... que não deve ser... Então não estamos assim tão mal como nos fez querer, Sr. Presidente, na Assembleia, que nós ficamos Estamos mal. Estamos mal, mas também faz parte. Fechar ciclo, início de ciclo. É bom que nós façamos este alerta. E este alerta não é só para as freguesias, é um alerta também para os nossos trabalhadores. Vocês entenderam isso? Nós temos de ter muito cuidado na forma como é que fazemos os gastos do município. E é assim, para mim, é grave porque se nós estávamos a dar uma imagem quase perfeita de pagarmos a tempo e horas, sim, isso é grave. Ninguém gosta de estar a pagar a 15 dias e passar a pagar a 3 meses, que é o limite, não é? Nós não queremos chegar a esse ponto, mas infelizmente agora vai ter que ser este fim de ano. Esperamos introduzir novamente, é óbvio que com este desequilíbrio, sejam ou não sejam 3 milhões, pode até ser menos, mas andará muito perto disso, dos 3 milhões, isto obriga a um exercício financeiro muito difícil, quer dizer, são muitas limitações. Não seria lógico, Vossa Excelência, fazer uma retificação orçamental de modo a eliminar determinadas verbas e transferi-las para outras que são prioritárias nesta altura do ano, ou poderemos correr algum risco de Vossa Excelência no final do ano, inclusive já a pensar nos projetos que irão a seguir, nos trazer aqui um empréstimo? Assim, o empréstimo é quase inevitável, não é? Porque nós fizemos o ano passado, como vocês sabem, nós temos um limite, não é? Nós não podemos, temos ganho sempre uma capacidade de dívida, e temos, e felizmente é um bom sinal. Mas é o curto prazo. É curto prazo. Você está a falar de curto prazo? Não estou a falar de curto prazo. Okay. Estou a falar, já não virá assim. Para já não estamos a pensar nisso. Não está? Não, sim, isto é a mesma coisa que fazemos em nossa casa. Temos que gerir as entradas e as saídas. E nós vamos conseguir equilibrar isto, garantidamente vamos conseguir. Agora, não temos que andar aqui a fazer flores, temos que enaltecer as dificuldades que temos. E uma coisa que falou o Sr. Presidente, e que também não está a causar uma moça terrível, é a questão da revisão dos preços. Também é importante falar isto aqui para que as pessoas em casa percebam. Tudo que é uma obra comunitária tem, no antigo quadro comunitário do PLU, tinha 85% do dinheiro era financiado pela União Europeia, 15% do remanescente seria dos dinheiros próprios da Câmara. A questão é que as revisões de preços, e nós entramos numa era, ou num espaço temporal, que houve aqui uma elevação dos preços brutais, como todos sabem, sentimos isso em nossa casa, e todas estas obras tiveram que ser revisionadas em termos de preços. E essa revisão de preços caiu tudo no dinheiro da Câmara. Então, nós não estávamos a contar com este empolamento brutal que houve do preço das obras.
E dizemos assim, mas esse dinheiro para a Europa vai nos dar esse dinheiro? Não. Não. Esse dinheiro saiu dos nossos cofres. E isto é que, dramaticamente, a nós e a todos os municípios, não foi só a nós, a todos os municípios, causam aqui constrangimentos brutais financeiros. Agora, qual é a diferença entre nós e alguns municípios? Uns estarão pior que nós, outros estarão melhor que nós porque têm dinheiro, têm reservas financeiras. Nós temos receitas que nós não temos. Estamos a falar de receitas. Os do interior. E daqui também, alguns ainda têm. Mas os do interior estão todos mais dificuldades terão ainda aqueles que já tinham dívidas contraídas há muitos anos, que é o nosso caso, e de outros não é só o nosso caso, há mais conselhos nestas circunstâncias. Portanto, isto não é o fim do mundo, vamos conseguir rapidamente superar este problema, com esforço, e com o esforço de todos. Aquilo que o Sr. Presidente quis dizer é que, de uma forma responsável, as pessoas têm que compreender que estamos a passar uma fase mais difícil, porque as circunstâncias que nos envolvem assim o ditam. Portanto, foi efetivamente o aumento dos ordenados, e muito bem, só que esse aumento não foi paralelamente contemplado e atendido pelo Governo. Portanto, as câmaras não foi aumentado o FEF. Aliás, foi diminuído. Já o ano passado foi diminuído. Já trouxemos um arrastamento de milhões do ano passado com muita dificuldade. E não nos foi contemplado isso. Poderá vir a ser ainda, não sabemos ainda, mas a dado momento isto causa-nos constrangimentos brutais. É a questão da revisão dos preços também é. E eu incluindo aqui toda a despesa inerente que o Presidente já falou. Portanto, sim. Não é o fim do mundo, é de facto um momento de refletirmos e de fazermos como fazemos na nossa casa. Eu, se não tiver dinheiro para comprar um carro novo, não compro. Se tiver dinheiro para comprar as calças, não, porque as velhas aqui é igual. Claro. Só para complementar, porque se calhar eu não fico, e eu obrigada por complementar esta questão da revisão de preços, porque efetivamente, quando eu há bocado falei na questão da arrecadação de verbas que estavam até previstas, o que víamos inicialmente, e o encaixe financeiro que é diferente do que nós prevemos pela questão do fecho de quadro, tem mesmo a ver com isto, com a revisão, porque as revisões extraordinárias não foram financiadas para a administração central, foram para autarquias locais, que era expectável e havia essa informação, não foram. As extraordinárias não foram financiadas e, portanto, isto aqui desequilibrou efetivamente e houve obras, isto ainda estão a decorrer, que é um peso pesado, efetivamente, quando não se contava, nunca ninguém contou isto, efetivamente, mas sempre também não havia valores apurados, mas sempre houve na perspectiva de que poderíamos acomodar, pelo menos não totalmente ou parcialmente, essas revisões, e as extraordinárias foi logo negado. E quanto mais obras tivéssemos, mais dificuldade vamos ter, não é? Portanto, a questão do PEDU e do PARU não tem que parar comentário, que para mim, pessoalmente, foi uma injustiça tremenda, não para Macedo de Cabeleiros, mas outros conselhos que cá à volta. Portanto, Macedo de Cabeleiros foi contemplado como Mirandela e Bragança, com obras significativas, com dinheiro significativo. Portanto, por inerência, quantas mais obras tem, mais revisões tem, mais dificuldade tem agora. Portanto, as coisas são assim. Sr. Presidente, não deixo de reiterar o que disse. Se calhar não seria expectável que fizesse um orçamento retificativo para acomodar, porque senão arrisca-se a chegar ao final do ano e a taxa de execução do orçamento ser muito baixa. Dizer outra coisa, que na questão do acerto final de contas com os empreiteiros, é uma situação que é expectável. Nós já sabíamos que havia obras que estavam a decorrer a passo de tartaruga. Aliás, vem hoje a reunião de Câmara uma questão que tem a ver com o mercado que volta a adiar 69 dias. Portanto, é expectável que daqui a 69 dias, como o Sr. Vice-Presidente diz, haja aqui preços que estejam muito mais caros. Quando fez o orçamento, é expectável que tenha essa expectativa que as coisas aumentem. Portanto, o orçamento tem que acomodar isso. Se não acomodar, é difícil. Eu sei que não é fácil. Não, mas não tem a ver esta prorrogação. Sim, mas não tem nada a ver. Convém ter em conta esses custos. Não, a revisão de preços está bem identificada e a extraordinária está bem identificada. Portanto, não é pela oscilação de preços Mas está identificada, se está identificada, tem que estar plasmada no orçamento. Pelo menos a expectativa. Sim. A expectativa de se não houver essa expectativa, a dívida cai lá e vai lá. Mas o que o Sr. Presidente dizer tem razão, ele tem razão. Quer dizer isso agora, a questão do FEF é uma questão para se enquadrar e peço que me corrija se estou errado.
mas tinha sido 1.200.000 em 2022, portanto, a redução. Este ano penso que andará nos 300, 400.000 a redução. Não, é mais. É mais? É. Pronto, ou seja, a minha pergunta é esta: alguma dessas verbas não foram deslocadas para as juntas? As juntas ficaram com Foi um teto maior. Sim. Maior. Está em teto maior. Portanto, eu acho que também devemos ser suficientemente honestos também para enquadrar esse caso. Ou seja, se as juntas também receberam alguma dessa percentagem que era devida à Câmara, foi recebida diretamente pelas juntas, devemos também ter isso em consideração. Ou seja, acho que é uma situação que, honestamente, também devemos analisar. E é com base nisso que o Sr. Presidente falou. Também, em relação às juntas. Claro, mas isto aqui, por exemplo, vou-vos dar um exemplo. A nossa fruto da nossa situação financeira, que tem sido cada vez mais saudável, a nossa capacidade de endividamento subiu também. Agora, esta capacidade de endividamento que subiu nas câmaras não se vai refletir na transferência para as freguesias. Não há aqui capacidade de endividamento nas freguesias. Quem fica a perder somos nós, obviamente. É isso que eu quero que vocês percebam. Se nós, por exemplo, com um déficit que andará na ordem dos 3 milhões, um déficit que não vai ser real, é um déficit que nós, pelas nossas contas, corresponde ao nosso grande desequilíbrio. E como disse o Sr. Vice-Presidente, e muito bem, vamos ter que gerir como se fosse a nossa casa. Vamos andar com umas calças velhas, enfim, e vamos, em vez de comer filé mignon, vamos comer ali um panadozinho e tal. Pronto, é assim que nós vamos fazer. Porque, não fosse isso, com esta capacidade de endividamento, nós estaríamos perfeitamente saudáveis, não é? O problema é que isto é logo absorvido pela diminuição da transferência. Foi logo 1,2 milhões, mais os salários, que ninguém nos vai compensar por isso. Portanto, temos que fazer aqui um esforço financeiro grande, mas nós vamos criar esse equilíbrio. É o que eu digo, fazermos um ano de mais parca gestão, não é? Enfim, como é que eu vou dizer? Mais contenção, mais, falta-me o termo. Mas, é assim, depois disso, certamente nós vamos conseguir entrar nos carris novamente. É uma maneira natural, Sr. Presidente. Já vai ser. Claro. Mas é natural. Mas posso, já agora, estamos aqui, estamos perfeitamente tranquilos e à vontade. Pronto, é um ano eleitoral, mas percebe-se que nós, sendo um ano eleitoral, não vamos ter tempo, com um orçamento novo, de avançar com obras antes de agosto ou por aí. São as eleições, estamos em campanha. E eu continuo a dizer, não acredito que o povo vá nessa. Essa dos paralelos já foi. Não vamos fazer obras sem estar informado. Não vamos fazer obras sem estar informado, devidamente. Sim, claro. Mas, Sr. Presidente, se me permite, agarrar só aqui na deixa do Sr. Vereador, e que tem toda a razão, quando falou há bocadinho em relação ao mercado, e é verdade o que ele disse. Agora houve aqui um pedido de prorrogação, não é por isso, mas os pedidos de prorrogação fazem com que, hipoteticamente, possa o valor da obra aumentar se houver um aumento de preços. É verdade, tem toda a razão. Mas eu vou dizer, também é bom que as pessoas em casa percebam. Não é. Eu sei que não é por isto. Eu sei que não é por isto. Não é por isto. Calma, eu sei que não é por isto. Eu estou a dizer que isto acontece muitas vezes. Às vezes acontece a prorrogação de preços, apanhamos uma fase onde há aumento de preços, ponto final. Mas não é a questão dessa que está em causa aqui. O que está em causa aqui é aqui. Pois, acho que é melhor explicar. O que está em causa aqui, deixem-me concluir. Fica aqui uma dúvida no ar sobre a prorrogação de preço face ao aumento de preços. A legislação prevê a fórmula e é publicada a forma da revisão de preços que tem a ver com o ano civil em causa, não com a prorrogação de preços ou não, o aumento de preços ou não ao longo do ano. Esse aumento de preços ou não ao longo do ano é previsto na legislação e a fórmula com que se calcula a revisão de preços já é publicada e é aplicada às obras em curso. Portanto, se tem o prazo só nada tem a ver com o cálculo. Portanto, o cálculo tem a ver a fórmula que é aplicada naquele momento e àquele ano civil em particular. Mas deixe-me concluir. Não está a questão do ano civil. Não tem a ver com o ano civil que eu queria dizer. Deixar-me terminar o meu raciocínio. Mas de qualquer maneira, obrigado. O que eu quero dizer é que estas prorrogações são pedidas não é por nós, é pelas empresas. E vou-lhe dizer, não faz ideia, ou se calhar até faz, quantas obras por este país fora
foram abandonadas pelas empresas, muitas, inúmeras. Portanto, nós temos de ter aqui uma elasticidade brutal com os empreiteiros e com os nossos serviços, de forma a que haja aqui um equilíbrio, que a obra corra naturalmente e que termine dentro do prazo que é estipulado pela Comunidade Europeia, porque há prazos, não é? Para não libertarem dinheiros. Agora, esta questão das prorrogações de prazos tem a ver com os timings, e não somos só nós que a gerimos, também são eles. E tem que haver aqui um equilíbrio muito grande, partindo do pressuposto que a qualquer momento pode haver ruptura. Sabem perfeitamente, toda a gente sabe, que por esse país fora houve muitas obras que ficaram abandonadas. Com prejuízo para quem? Para as autarquias e para as pessoas, para as comunidades. E é isso tudo que nós não queremos. Era isso que eu queria. O meu objetivo era este. Mas posso dizer, se esclarecer aqui uma coisa só relativamente à prorrogação de prazo. Também a prorrogação de prazos está prevista no Código de Contratos Públicos, e a prorrogação de prazos graciosas é o que é estipulado na lei. Portanto, em nenhum caso, até este momento, nenhuma obra que tenha vindo aqui, a prorrogação de prazo foi ultrapassada de acordo com o CCP. Portanto, ou seja, estes 69 dias têm a ver com isso mesmo, ou seja, são 69 dias porque é o limite máximo que é permitido por lei de uma prorrogação graciosa. Portanto, não ultrapassando os limites legais. Muito bem, muito obrigado por esse esclarecimento. Já agora, a senhora vereadora quer falar sobre os atrasos das obras, questão das escolas. Com a senhora vereadora disse muito bem, preocupada, normal, eu dei aquela explicação e falei da questão do planeamento, mas convictamente, e como eu disse aqui em algumas reuniões, e, como disse o senhor, nós depende da empresa, e da parte da empresa disseram e cumpriram, porque, como eu disse, esta última prorrogação, esta mais uma semana, foi da minha inteira responsabilidade, porque efetivamente havia condições mínimas para arrancar e, portanto, agora, eu pessoalmente não quis arriscar e, convictamente, como eu disse aqui várias vezes, estava ciente de que iam abrir no tempo. Até porque, como eu disse, houve um esforço muito grande da empresa. A empresa, como sabem, está em mais outras obras. Houve a alocação de todos os recursos humanos, conforme estava planeado para aquela obra. Mais recursos humanos vieram de outras obras fora do concelho e, portanto, eles trabalharam fim de semana como tinham planeado e, portanto, eu não reunia condições para duvidar da palavra que a empresa me deu. E, portanto, e como deve imaginar, eu seria, nunca na vida, eu arriscaria não começar o ano letivo se eu não estivesse convicta, não é? Porque eu entendo perfeitamente, e como mãe também entendo perfeitamente, os constrangimentos que isto traz. Portanto, e eu peço desculpa de facto aos pais e os pais, e peço para que eles entendam e que pensem nisto como um melhoramento para o futuro e um constrangimento pontual. Pronto. Mas não tenho dúvidas que da vossa parte também houve essa preocupação, como de todas isso, pronto, mas o que eu posso dizer é que eu convictamente estive até ao fim, como reiteradamente disse aqui, de que era possível, porque toda a gente fez o esforço nesse sentido e cumpriram, e como eu disse, foi terminada a escola secundária no prazo que foi dado, e portanto não tinha motivos nenhum para, à partida, duvidar do prazo que eles me estavam a dar, porque estavam a cumprir e, portanto, até prova em contrário, eu acreditei. Pronto, se calhar fui um bocado naif, porque de facto há constrangimentos de última hora, como aconteceu com a questão de carpintaria, até da questão das portas, etc., que foi esse último atraso das casas de banho, porque foram todas remodeladas, mas pronto, portanto, aqui admito que se calhar devia ter tido um bocado mais de rasgo e ter acautelado, se calhar sim, devia, mas pronto, eu estava convicta de que era possível e, portanto, o acolhimento que depois foi feito, como também aqui foi referido pela senhora vereadora na altura, também me perguntou, e eu até numa primeira fase até disse que estava na dúvida até de termos capacidade, porque também começavam os outros anos letivos e também tinha algumas dúvidas da possibilidade de ter disponibilidade dos professores, de alguns professores, etc. Mas pronto, depois conseguiu-se e, portanto, quinta-feira de manhã fui à escola e vi, pronto,
tomaram-se depois todas as diligências nesse sentido e peço mais uma vez desculpa aqui aos pais e a compreensão deles em particular. Muito bem, muito obrigado pelo esclarecimento. Passando à questão seguinte, a questão do RGPD. Foi uma situação estranha, realmente, para mim. Fui surpreendido. Acontece que eu sabia desta iniciativa e quero, mais uma vez, lembrar que é uma iniciativa independente das mulheres socialistas do Distrito de Bragança e, de facto, eu fui convidado até para fazer a abertura. Chama-se Conversa Aberta, e é conversa aberta porque é aberta a toda a sociedade e os convites são feitos a toda a gente. O uso de uma base de dados não passou por mim, obviamente, jamais eu permitiria algo semelhante. Eu saudei a iniciativa, porque o tema é violência na adolescência, altamente pertinente, é do interesse de toda a comunidade e foi isso que me foi dito, que era uma iniciativa aberta a toda a comunidade, embora de origem nas mulheres socialistas do Distrito de Bragança, portanto, não tinha propriamente a ver com a minha intervenção. Eu não poderia estar presente, por inerência das minhas funções junto da Associação Nacional de Municípios, mas até gostaria que toda a comunidade pudesse participar nesta iniciativa, porque é pertinente. Quanto à situação a funcionar em causa, que é um bocado estranho, porque há bem pouco tempo teve uma formação sobre a RGPD, também, no âmbito de uma pós-graduação, sei disso. Pelo que me disse, o lançamento deste convite não saiu àquela hora, porque foi programado, não foi em horário de trabalho dela. Isto foi-me garantido. Ela pediu desculpa pela forma inocente como fez isto, ter usado a base de dados, que alguém facultou, desconheço, vamos averiguar, mas terá partido certamente da Assembleia Municipal, não do nosso Executivo, garantidamente, mas vamos averiguar. Obviamente que já houve uma advertência, agora eu entendo que isto terá sido inocente, porque é uma pessoa conhecedora do regulamento. Portanto, estamos a averiguar e quando tivermos o processo todo averiguado, certamente iremos fazer uma advertência para que isto não ocorra, porque não houve má fé, nem houve intenção política, isso tenho a certeza. Que é uma pessoa conhecedora. Não, da parte dela também. Porque é uma pessoa conhecedora. Porque o procedimento não foi inocente, foi deliberado, foi pensado e foi intencional e teve que pedir autorização a alguém porque ela não tem acesso à base de dados da Assembleia Municipal. Assim como eu tenho acesso à base de dados, porque no meu mail depois vem lá uma parte em que eu também posso abrir todos os mails dos funcionários, dos vereadores e dos presidentes de junta, eu não me atrevo a mandar para lá, nem que seja uma reunião para ver deitar para o Sr. Presidente. Não é a causa, o tema do evento que está mais apropriado ou menos apropriado. Isso eu nem sequer discuto. Eu discuto e questiono, e acho que toda a gente também questiona isso, que garantias é que eu tenho agora que os meus dados, ou os dados dos deputados municipais, não estão numa base de dados, no outro lado qualquer, a ser usados indevidamente. E aqui, a senhora vereadora, que eu julgo ser a responsável do RGPD, se nem sequer teve conhecimento nem deu autorização, em que lençóis é que ela fica. Sim. E esta funcionária não pode ter feito isto inocente. Inocente é eu mandar um mail sem querer. Já não é inocente eu ir recolher os mails dos vereadores, dos funcionários, dos presidentes de junta e da Assembleia Municipal. Embora que para todos eles ela não precisasse, porque estando na área financeira tem acesso aos dados, ter acesso não é ter permissão para os usar indevidamente. E aqui foi usado indevidamente. E não podemos achar que isto foi leviano e foi sem querer, não foi. Mas diga-me, era capaz de fazer isso você, por exemplo? O quê? Fazer o que ela fez? Não. Pronto, eu não acredito que ela é uma pessoa inteligente, não ia fazê-lo de forma aberta. Portanto, isto aconteceu porque ela entendeu que era um tema, e foi assim que me abordou a mim, quando me convidou para eu estar presente. É óbvio que podem ter a certeza que eu estou longe
saber o que se passou aqui. Mas devia obviamente... saber, devia tentar saber e Eu exigir explicações e responsabilidades. Mas eu já disse... Porque nós poderemos Mas eu já disse... da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Claro, e eu estou a fazê-lo, não é? O que é que eu vos disse? Acabei de dizer. Estamos a averiguar. Faltam-nos aqui alguns dados que é saber quem autorizou. Pronto, mas vamos averiguar e saber. E, obviamente, como eu já disse, não vamos crucificar uma pessoa que faz isto de forma inadvertida. Pronto. Agora, Nem é a nossa função crucificar, Sr. Presidente. Claro, mas também passar a mão por cima e fingir que não aconteceu nada também não é solução. Então, mas porque isto abre aqui um precedente, qualquer funcionário se achar não de direito há de usar os precedentes. contactos, seja no telefone, NIFs, moradas... Senhora para fazer Vereadora, bem, não há precedentes que isto não pode acontecer. Exatamente. Aliás, é isso. Como é que eu comecei por dizer? Foi uma pessoa que fez uma formação em RGPD. Teve módulos em RGPD. Portanto, acho muito estranho ter isto acontecido. Eu também acho. Como é que mas, obviamente os dados pessoais da Assembleia Municipal para a Bragança, não é? Não, mas a inocência, porque as pessoas que fazem parte da Assembleia Municipal são pessoas que ela, à partida, entendeu que eram pessoas interessadas num tema tão Mas ser uma pessoa pertinente. inteligente não pode fazer esse entendimento porque as pessoas que lá estão não deram autorização para isso. Pois, eu tenho quase a certeza. E das bem-intencionadas se me perguntassem a mim, e isto agora fora da ação política, se me perguntassem a mim, obviamente que eu dizia, fez muito bem em mandar-me, eu agradeço. E tenho a certeza, qualquer pessoa, de qualquer sensibilidade política, que se lhe pergunte se autorizaria isto ou não, o modo como, incorreto, mas se autorizaria, tenho a certeza que diria que sim. Não é a reunião, nem o que estava discutido, eu nem entendo. o evento em si. É o precedente, não se pode Mas, utilizar os dados pessoais mas, senhora ao vereadora, nosso belo prazer. Claro, senhora vereadora, eu acabei de dizer isso. Estamos a averiguar e vamos tomar as devidas medidas. E das quais daremos conhecimento. Muito bem. Está bem? Sr. Presidente, então, depois da autorização, Pode. vereadora, à minha pessoa de respeito e na qualidade superior e hierárquico da trabalhadora, não tive conhecimento prévio, nem autorizei o envio de e-mail. Muito bem. Bom, como eu digo, vamos averiguar e chegaremos lá. Relativamente... Sr. Presidente, deixe-me só alertar que nem é só o RGPD, porque o Código de Conduta da Câmara também foi violado em vários artigos. E logo no artigo 6 diz que devemos nos pautar, os colaboradores, a sua atuação por princípios de responsabilidade, de transparência, de honestidade, de isenção, de descrição e profissionalismo ao serviço do bem público e devem aderir a padrões elevados de ética profissional, não atender a interesses pessoais, evitando situações suscetíveis de originar conflitos de interesses. Ora, se a funcionária em causa é tão inteligente, isto pelo menos deveria conhecer que é essa obrigação. Sim, e conhece. Olha, e acredito tanto nessa inocência que eu dei o exemplo na Assembleia Municipal e é o que eu digo. Não gosto que falemos nesse assunto, mas falo aqui, porque é para vocês verem que a minha bondade vai a esse ponto. Tivemos o caso de uma funcionária que está quase em idade de reforma, conhece todos os procedimentos, mais alguns, e deixou escapar informação. Bom, por acaso foi para o PSD que o utilizaram, mas é assim, não deixou, foi propositado. Sabe o que eu fiz? Averiguei, confrontei e uma advertência verbal. Porquê? Porque eu acredito na inocência das pessoas. E aqui acreditei. E foi usado politicamente. Isto não é um uso político, é um uso social. Sr. Presidente, Portanto, vejam como é que é. a minha bondade para lhe dizer que a sua bondade não pode ser um impedimento ao cumprimento da lei, porque aquilo que aconteceu foi uma violação da lei e isto é crime. Mas... Com intenção, sem intenção, eu não sei, não posso verificar, nem é essa a minha competência, mas está aqui um crime de violação. Abuso de confiança, uso indevido dos dados, violação dos dados pessoais. Há aqui muita coisa. Mas alguém faz isto deliberadamente, Sra. Vereadora? Então sabendo que se pode prejudicar? Não, porque é como lhe digo, não há aqui uma firme intenção política. Isto não é uma ação política, é uma ação social. Promovida, obviamente, eu dou-lhe um exemplo. E se vamos por aí, ainda há pouco tempo houve eventos organizados, não importa porque façam política, e toda a gente vai, porque são
eventos de índole social. Não foram publicitadas pelo município. Não foi. São. Não, Querem um exemplo? Não. Querem um exemplo? Sim. Por exemplo, a Carrapela. A Carrapela foi publicitada, mas é de índole social. Está bem, mas é de índole social. O Presidente juntou a organização, nem tem nada a ver com o município. Então, se na próxima vez eu pedir para o senhor publicitar um evento da Comissão Política do PSD, vai achar bem? Olha, mas já houve situações em que isso se fez. Vai achar bem? Olha, não vou achar bem, eu vou achar, mas agora se é um do evento... município, funcionários do município, dados pessoais que não estão autorizados, para fazermos disto uma campanha publicitária. Olha, acredito... Não é campanha publicitária. Não vamos por aí, pelo amor de Deus. O que é que eu lhe faço em exemplo de que é publicidade política? Sabe muito bem disso. E não vamos por aí. Porque eu tento acreditar... que estas situações voltem a acontecer. Não, mas é isso que nós estamos aqui a fazer precisamente. A construir, mas agora eu não vou deixar passar isto sem haver pelo menos aqui um processo de averiguação. E é isso que estamos a fazer. Eu quero que as pessoas entendam que há boa fé. Agora, sou eu que sou assim? Epá, eu não gosto de crucificar as pessoas logo à partida. Sempre o fiz. Agora, nós temos que advertir. Acho muito bem que devemos... Não pode ser. Eu não consigo ver isso assim. Mas sim, porque se for ao regulamento de proteção de dados... Pronto, agora está a tocar... Aí sim, aí estou completamente de acordo consigo. Aí estou. Porquê? Porque nós temos que fazer cumprir a lei. E se existe o regulamento é para fazer cumprir. E é isso que nós vamos fazer. Alertar as pessoas, se calhar temos que pôr mais pessoas a fazer formação em RGPD. Eu só tenho pena porque sei, por acaso, houve formação em RGPD por parte desta funcionária. Enfim, eu acredito que foi... Chamar isto de abuso de confiança eu não queria, mas houve aqui inocência. Porque eu não acredito que as pessoas queiram incorrer numa falha destas. Ninguém quer. Eu não queria, ninguém que está aqui nesta mesa queria. Mas vamos fazer isso. Está prometido. Pronto, e agradeço terem trazido esse assunto. Porque até quando foi despoltada a situação, eu não conhecia, nem conheço, ainda hoje não conheço totalmente o que se passou aqui. Vou averiguar, obviamente. Que não é correto, não é. Eu assumo isso. Mas a pessoa já me pediu desculpas e já disse que foi muito inocente e posso-vos mostrar as mensagens. Agora, espero que haja também entendimento e vamos fazer com que isto não torne a acontecer. Agora, a questão seguinte, proposta pelo vereador Edgar. Eu confesso que desconheço essa parcela de terreno que está vedada, mas vou também averiguar e não sei se o senhor vice-presidente... Foi conduzido ainda pelo meu colega Paulo Rogão, ele estava a ter toda a pasta do urbanismo, mas a sua diretora está por dentro da situação. Se calhar ela acompanhou também de perto. Sim. Então agradeço. Supostamente essa área era uma área sobrante do loteamento à altura do hospital. Nós, enquanto Câmara Municipal e entidade licenciadora, o promotor aparece compra um lote, compra aquilo que ali está, mete o licenciamento à Câmara e comprova-nos que tem com ele aquela área. O hospital diz exatamente o contrário, portanto, presumo que isto não seja competência da Câmara. Portanto, nós, a partir do momento que ele tem aquilo registado, não é competência da Câmara averiguar quem é que registou e se registou bem ou mal. Prova, factos, ele tem aquilo registado e apresenta aqui uma certidão em que a área é dele. Portanto, nós, perante isto, não podemos fazer nada. Já foi dito isso... É uma situação de litigância entre o hospital e... Certo. A minha dúvida Sim, é só se aquilo seria da Câmara do município ou não. não. Certo, a ideia seria isso. Não, aquilo supostamente, e de acordo com a configuração geométrica dos lotes, aquilo obviamente seria uma área sobrante. Claramente, em termos geométricos, seria uma área sobrante. No entanto, ele tem isso registado em nome dele. Ele, quer dizer, a pessoa que lhe vendeu a ele tinha isso já registado em nome dele. Ele é um construtor, um promotor da terra. Portanto, e obviamente que para nós, enquanto entidade licenciadora, nada temos a opor. Está registado, está registado.
Mas como é que lhe passaram a certidão? Nós não passamos a certidão. Não, é eu estou a dizer, conservatória. como é que lhe passaram a certidão? Deve ter feito uma correção de áreas, presumo, e na correção de áreas colocaram aquela área. Portanto, presumo que tenha sido por aí. Nós não temos qualquer registro do nosso lado. Mas essa correção de áreas é feita onde? Nas finanças e depois na conservatória. Tem que Então ninguém se apercebeu, claro. Tem que apresentar Apresentou um levantamento topográfico. Na Mas altura. isso não tem que ser Nós não temos publicado? Não. O hospital não deu conta, também não tem prova. O hospital Não, também a tem única provas, coisa- veio Olha, solicitar a nossa eu ajuda para desconheci fazer essa as A literatura. provas. única coisa que eu vi e já vi foi uma planta antiga do hospital, quando fizeram o centro de saúde, Sim. onde consta lá esse canto como área de jardim, digamos. Certo. Área verde. Mas isso, do ok, centro. mas isso, se calhar, se não estiver registado, não serve como prova. Pronto, mas foi exatamente isso que aconteceu. Claro, se foi feito, lá está, por má fé, o hospital, se tiver interesse, que resolva o problema. A minha questão Não, aqui era isso só já saber lhe foi se a dito. parcela seria da Câmara ou não. Mas só Não, ver- se seria da Câmara, seria uma área sobrante do alojamento. Ali ficou como área verde. Nas plantas que aparecem, como diz o vereador, e muito bem, aparece como área verde daquela zona. No, portanto, não é de ninguém, portanto, é uma área verde. Portanto, se era uma verde, era área pública. No entanto, depois, no registro que o promotor apresenta na Câmara, a área é dele. Portanto, sendo dele, nós nada podemos fazer sobre isso. Pois. Portanto, terão que se entender as entidades em causa, o promotor e o hospital. E já foi dito a quem veio questionar. Muito bem, pois teremos que aguardar então. Passava então à ordem do dia, órgãos da autarquia. O primeiro ponto é a deliberação sobre a proposta da nova Comissão de Avaliação de Lotes na Zona Industrial de Macedo de Cavaleiros, como vocês sabem, por alteração. Tinha uma proposta a fazer a Vossa Excelência, Sim. até porque já era uma situação que existia em mandatos anteriores, que depois foi alterada. Então, tendo em consideração um bom tom, e não colocando aqui qualquer aspecto de desconfiança nem nada parecido, mas nós achávamos que seria conveniente a presença de um vereador da oposição nesta comissão e também do diretor do Departamento de Administração Geral. Por questões legais e pela questão de ter um vereador da oposição, também pode ser aqui uma questão ou seja, não de colocar nesta comissão nenhuma suspeição, mas de realmente, como é uma área vital para o Conselho, que já existiu em mandatos anteriores, nos seus mandatos penso que foram um tanto excluídos, mas pedir a Vossa Excelência a possibilidade de no futuro ser regra, ou já agora, e no futuro ser regra, a presença não só do Sr. Presidente, mas também de um vereador da oposição. Muito bem. Eu só quero fazer uma pergunta. Qual é o número máximo legal que pode... Tem número máximo. Então, eu digo já a minha opinião, acho muito bem que vocês integrem a comissão. Penso que não há... E o diretor do Departamento de Administração? Muito bem. Pela questão legal, adstrita à questão. Sim. Se é questão legal... Não só a diretora. Não, mas eu acho que há eu posso explicar, não deve estar, não tenho qualquer oposição em que esteja no número máximo que entenderem, mas aquela comissão apenas e só delibera sobre um regulamento em vigor que atribui a diminuição do valor dos lotes. Portanto, ou seja, face aos critérios apresentados dos candidatos, vai deliberar sobre se aplicam 20%, 10%, conforme os critérios. Sim. Portanto, não é uma questão legal, ou seja, a legalidade já está posta em causa ali, vertida diretamente do regulamento. A análise nem sequer é feita por ninguém da Comissão, é feita por um técnico que secretaria a Comissão. Neste momento, quem está a fazê-lo é o Gilberto Galhardo, portanto, é economista de profissão. Depois vai à Comissão, estou a dizer o passado, a Comissão reúne e concorda ou discorda daquilo que ali está, da atribuição dos critérios. Analisa o mapa e vota. Mas não há aqui nenhuma análise jurídica, portanto, não havia necessidade nenhuma da presença de um jurista. Portanto, é só isso que estou a esclarecer. Nós colocamos esta proposta. Pronto.
Mas assim, também não há número máximo para essa comissão. Está o representante da Associação Comercial, sempre esteve. Depois sou eu, porque estou com o urbanismo, apenas só por isso. E depois os secretários foi o que o Sr. Presidente entendeu. Na minha opinião, acho muito bem, porque, e aí faço meia culpa. Se antes não houvesse a correção, é justo que a gente tenha um vereador da oposição, até eventualmente mais, mas se calhar é conveniente, porque todos temos a mesma motivação, queremos o melhor para o Conselho e queremos o desenvolvimento. Portanto, obviamente, está muito bem proposto. Eu estava a tentar dar sequência e aumentou o número de elementos, até, precisamente para criar aqui alguma diversidade de opiniões, mas aumentamos ainda mais e eu acho que isto só nos faz crescer. Portanto, se não houver inconveniente nenhum, e se vocês quiserem já indicar uma pessoa... Indicamos quando vier a proposta outra vez. Não, mas já tem que vir com os nomes. Portanto, indicam hoje e volta na próxima vez já com nomes. Temos o Edgar Fragoso para apresentar. Ok. Muito bem. E o seu diretor? Peço desculpa pela questão, mas pode ser nesta reunião aprovada? Pode. Eu acho que sim, não vale a pena. Não vale a pena. Mas volta cá para conhecimento. Está bem, ok. Muito bem. Portanto, presumo que é votado favoravelmente, com a devida correção, e agradecer esse reparo, muito bem. Quanto ao Departamento de Administração e Finanças, Divisão de Educação e Desporto, no ponto 2, também deliberação sobre um pedido de atribuição de escalão A, Ação Social Escolar, para o ano letivo 23-24. Isto é fácil. No ponto 3, é uma proposta de aprovação de minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre a FPCE, isto é a Universidade de Coimbra, e a Câmara Municipal, e do acordo de estágio a celebrar também dentro da mesma FPCE, já agora ajudem-me, a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e a Câmara Municipal e a aluna de mestrado em Administração Educacional Inês Meireles Silva. Acho que também estaremos de acordo, certo? Sim. No ponto 4, deliberação sobre o apoio a atividades esportivas e recreativas do Clube Atlético Macedo Cavaleiros. É uma proposta de pagamento do saldo final, também. No ponto 5, um pedido de transporte gratuito para o utente da Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, a SERCIMAC. Ponto 6, deliberação sobre o pedido de utilização das naves do Parque Municipal de Exposições para a realização de uma feira de estoques da Associação Comercial, Industrial e Serviços Macedo Cavaleiros. Ponto 7, deliberação sobre o pedido de apoio para a realização do primeiro trail do Azeite e do Figo pela Junta de Freguesia do Lombo. No ponto 8, deliberação sobre o pedido de apoio para atividades esportivas e recreativas, neste caso, a Associação Cultural, Desportiva e Recreativa da Bela Vista. No ponto 9, deliberação sobre o pedido para a utilização da pista do Estádio Municipal pela Guarda Nacional Republicana. Passamos à divisão social, podíamos votar em conjunto, ponto 10 e ponto 11, do programa Macedo Cuidar Mais, é apoio à aquisição de medicamentos, portanto, ponto 10 e 11. Divisão administrativa e de recursos humanos, ponto 12, é uma ratificação dos pais para pedido de autorização de ocupação de via pública pela realização do cortejo religioso e o arraial de Latães. 3 a 16 podia ser tudo junto. E fazemos isso também, é exatamente a mesma coisa, embora na última é uma deliberação, a 17, portanto, da 13 à 16, votamos em bloco. No ponto 17 é uma deliberação sobre um pedido de autorização de realização de taxas para a colocação de taxas da Feira dos Vorazes pela Associação
comercial, industrial, serviços mogador, portanto, também para... Desculpe, Sr. Presidente, se me permite, eu aqui só gostaria de fazer uma referência ao seguinte: amor como se paga, portanto, espero que Vossa Excelência, Claro. quando for a mogador, Já se fez com o ferro da casa. normalmente... Já estamos nós a pagar o... Sim, normalmente isto acontece. Está retribuído neste caso. Embora, pronto, neste caso até é com a Associação Comercial. Sim, mas quem autoriza é o O ferro da município. casa tínhamos que ter mais correto e... Ok. Passamos então para o Departamento de Obras e Gestão Urbanística e temos aqui propostas de caducidade que podemos votar em bloco, pontos 18, 19, 20 e 21, sobre processos de obras particulares. Em relação a isto, gostaria de pedir a Vossa Excelência o seguinte: me vai levar a mal, e essa imagina da questão, se não se importar. Eu acho que devia haver um esclarecimento à população em relação a estas situações. Eu acho que há muitas pessoas que desconhecem completamente, entregam aos gabinetes de arquitetura e de projetos o desenvolvimento dos projetos das suas casas e depois não têm conhecimento disto, que há prazos e há coisas. Eu achava que se calhar não seria mau tom quando Os gabinetes não têm... mas que muitas das vezes não o fazem, se calhar. Eu não estou a dizer que aqueles que trabalham melhor fazem, os que trabalham pior não o fazem, porque temos tido algumas pessoas que têm tido alguns processos destes e chegam com dúvidas. Portanto, eu não sei se os serviços de autarquia podiam fazer tipo um flyerzinho, ou ter uma nota de informação, Tem no site. uma coisa se calhar é interessante em termos de... Falar de uma situação prévia à caducidade. Não, quando a pessoa Não, mete, quando a pessoa vai quando a pessoa fazer mete, ter processo. conhecimento de todo o procedimento administrativo. Isso é facultado. Não propriamente, até porque posso, Sr. Presidente, é assim, eu vou explicar o procedimento todo para perceberem, assim, muito resumidamente, mas é assim, o processo neste momento é todo vertido em no paper, ou seja, ninguém vem à Câmara submeter o processo. Portanto, logo à partida, não podemos dar esse flyer aqui nesta situação, uma vez que ninguém se dirige à Câmara para fazer esse procedimento. Esse procedimento é feito pelos gabinetes de projeto, salvo raras exceções de alguém que seja capaz de submeter o processo. Há uma plataforma que é exatamente o No Paper. O No Paper é uma plataforma que já neste momento já está por mais divulgada, enquanto que nós o implementámos em 2020 e efetivamente não estava divulgada, neste momento já é muito divulgada ao nível mesmo dos municípios vizinhos, e nessa plataforma ela está perfeitamente clara sobre os procedimentos todos de cada processo que as pessoas metem. E também a resposta já aos mesmos. Portanto, a primeira fase é um saneamento liminar, portanto, há um pagamento de uma taxa de apreciação, a pessoa paga a taxa, o processo é submetido, depois há um saneamento liminar, se faltam ou não faltam peças do procedimento, é mandado um ofício, agora neste momento até já via e-mail, já nem sequer se usa o papel, já não vai aos correios, já não sei que a pessoa por algum motivo não nos faculta o mail. A partir daí o processo é analisado, há uma fase em que a arquitetura é aprovada, portanto depois tem 6 meses para entregar a especialidade. Quando a arquitetura é aprovada, as pessoas recebem também uma notificação da mesma forma, via mail, um ofício via mail, e recebem em casa e dizer que tem 6 meses para entregar as especialidades. Algumas das caducidades aqui é porque não entregaram as especialidades, portanto, ou seja, tiveram conhecimento que tinham 6 meses para entregar as especialidades, não o fizeram. De caso o façam, são aprovadas as especialidades e neste momento está em condições de vir pedir o alvará de construção. As pessoas, para pedir o alvará de construção, têm uma série de documentos, portanto, e aí também lhe é dito, tipificado, tudo direitinho, quais são os documentos que têm que entregar. Portanto, tem que novamente meter todos os documentos que são necessários. Neste caso, alguém tem que vir à Câmara, porque ainda existe algo em papel, que é o livro de obra, que tem que ser carimbado pela Câmara, porque ainda não existe, está neste momento em andamento, mas ainda não completamente, ainda não existe o livro de obra digital. Já existe, mas ainda não está implementado, nem aqui nem em lado nenhum.
Portanto, neste processo eles têm que vir à Câmara. Acontece, porém, que nesta fase também muitas pessoas não se dirigem à Câmara, ou porque não encontram um empreiteiro, ou porque naquele momento já não têm condições financeiras, ou por isto ou por aquilo. E então, também aí, mais uma vez, o processo vai para a caducidade. Mas como é que vai para a caducidade, seja lá em que circunstâncias for? Antes de ir para a caducidade, há uma fase que se chama audiência prévia dos interessados. Ou seja, antes de mandarmos para a caducidade, em qualquer destes passos que eu disse anteriormente, existe a audiência prévia. Ou seja, nós mandamos um ofício à pessoa a dizer que naquelas circunstâncias ele está em incumprimento, não entregou os documentos adequados daquela fase e que há uma audiência prévia e eles têm 5 dias úteis para nos responder, 10 dias úteis para nos responder àquilo que ele está neste momento a ser solicitado. Se não responderem, nós trazemos à Câmara para a caducidade. Mesmo assim, muitas vezes para-se o processo de não vir aqui à Câmara, e tenho alguns casos, e ligamos às pessoas a dizer como é que querem fazer, querem mesmo que isto vá para a caducidade? Pronto, é basicamente isto que acontece. Ultimamente, há imensas pessoas que deixam ir para a caducidade. Muitas das coisas que vêm aqui prende-se com turismos, pessoas que meteram processos de turismo e agora abandonaram-os, meteram um projeto de recuperação de uma casa e agora já não querem fazê-lo. Portanto, há diversos casos, há muitos casos, eu acho que também tem a ver com as taxas, dos juros dos bancos, que estão. Agora, não é por falta de informação, as pessoas são. E muitas vezes os funcionários do urbanismo ligam às pessoas a dizer: olha, está nesta fase, o que é que querem fazer? Acho que a informação aqui até é muito vasta, não é por falta de informação. Ok. Muito obrigado. Passamos à divisão de obras municipais. Temos aqui uma ratificação de despachos, que é a terceira prorrogação do prazo contratual da reabilitação do mercado municipal de Macedo de Cavaleiros. Sr. Presidente, escusa olhar para mim, sabe que eu embirro com a obra do Parque da Cidade e também já começo a embirrar com esta. Embirro com os cérebros logo. E depois embirro com esta por uma razão. Embirro porque já devia estar pronta e não está. É só isso. Gostava de ter pronta já. E gostava aqui, na reabilitação, acho no mínimo estranho esta informação. Desculpe, eu sei que vai haver uma explicação técnica para isto, mas acho estranha esta informação. Porque o empreiteiro descreve aqui uma série de coisas, porque é que não consegue acabar e pede os 69 dias, e depois, desculpa agora ser exaustivo, mas nos constrangimentos internos, depois tem constrangimentos externos, nos constrangimentos internos, porque precisa de mais tempo, diz, na empreitada em questão, isto, palavras do empreiteiro, na empreitada em questão, destacamos ainda os principais eventos que impactaram diretamente com o planeamento previsto. Ponto 1. Foi apresentada a proposta 011-2023, 17 de março, relativa ao trabalho complementar de fecho lateral da zona inferior do tapa-vistas. A solução foi rejeitada no início da montagem da chapa de alumínio, a 24 de julho, julho. E até à data não recepcionamos qualquer comunicação sobre o assunto. Ponto 2. Aguardamos a aprovação dos boletins de aprovação dos materiais relativos ao teto exterior. Ponto 3. Aguardamos o envio da redefinição dos arranjos exteriores da empreitada. Ponto 4. Foi apresentada a proposta 043-2023 de 27 de julho, que contempla a fixação das chapas de alumínio a uma estrutura secundária com prazo de 6 dias, que eu já tinha falado aqui, se bem se recorda. Ponto 6. Foi apresentada a proposta 050 de 2023 a 29 de agosto para tratamento das fissuras presentes no pavimento do piso 1, já fissuras. Este trabalho tem um prazo de execução de 12 dias e impede o início dos trabalhos das carpintarias. Ou seja, perante esta situação, eu quando li isto, sendo isto dito pelo empreiteiro, achei estranho só acho estranho, não acho mais nada. E disse assim, puxa, se isto é assim, quando é que isto acaba? Está a ver que não é fácil de gerir estas situações? Eu não entendo. Há obrigações que não são. Não acredito que em 109 dias acabe isto. E se acabar. Mas o Sr. Diretor tem para falar, não é? Sim, acredito. Mas está a ver, isto tem que ser gerido com pinças, está a ver? Tem que ser gerido com pinças. Muito bem. Eles atrasam-se por um motivo, alegam outro. Está a perceber? E nós não queremos é que acabe a obra. Lembra-se, Vossa Excelência, desculpa agora, lembra-se, Vossa Excelência,
quando aqui há uns meses ou anos atrás, eu disse, cuidado com a estrutura do mercado municipal. E Vossa Excelência disse, não, aquilo é força, resiste a qualquer coisa. Foi o que disseram, mas não tem nada a ver com isso. Eu, tom de brincadeira, vou dizer, já existem fissuras no piso único. Não tem nada a ver com E eu estou a isso. brincar. Não, mas a questão pode explicar, Sra. Diretora, a questão Não, mas estão a falar de fissuras no dos piso do acabamentos, chão. ali é aquela também tem mais vice-presidente do que eu, mas são estas pequenas guerrinhas que acontecem com os empreiteiros. Eles tentam alegar sempre qualquer coisa para justificar o seu atraso. E depois, normalmente, imputam sempre para a Câmara Municipal a falta de... A Câmara não nos resolveu o problema, não nos disse qual era a alteração que queria. Foi muito bem patente uma reunião que tivemos, quais eram as alterações que queria. Está bem? Muito bem, foi bem esclarecido. Só. Ao longo, se me permitem, ao Só longo queremos da... é que acabem nos 69 dias. Ao longo de, mas só para explicar estas pequenas questões, não vou explicar uma a uma, que não vale a pena, até porque a maior parte dessas que estão aí invertidas já estão mais que resolvidas. Portanto, é assim, o que acontece é que temos uma fiscalização contratada, essa fiscalização faz relatórios, portanto, produz relatórios, que são esses que são, em alguns deles são invertidos. O empreiteiro, por sua vez, faz advertências para as situações que encontra na obra. Portanto, muitas das vezes já vem fora de prazo porque até já foi resolvido. À parte disso, ainda temos o arquiteto, o autor de projeto, que tem que responder às questões técnicas dos erros que se encontram. Portanto, isto vem desde o início da obra até hoje. Esta obra foi toda escalpelizada, foi toda ao pormenor. Falta isto, falta aquilo está indeciso, aquilo não conseguimos saber o que é que está ali. É a estrutura do vidro, é a estrutura da caixilharia, é a padieira, todos estes pormenores. É uma obra que tem 500.000 trocas de correspondência entre a fiscalização, o arquiteto, o autor do projeto e também a Câmara e o empreiteiro. Portanto, estamos aqui todos no meio disto tudo. Todas as obras têm esses pequenos pormenores que estão apontados. Portanto, essa fissuração a que se diz respeito, estamos a falar de fissuração da betonilha. Portanto, ou seja, a base do pavimento, do pavimento do resto-chão. O acabamento do pavimento do resto-chão, na sua base geral, é em cubo de 5, portanto, igualzinho ao exterior. Portanto, neste momento ele alegou isso, porque a betonilha já colocada, com o movimento para trás, a betonilha é a base inicial, é uma espécie de argamassa. Portanto, essa betonilha foi colocada e já fissurou por movimento. Portanto, eles usaram isso num argumento que não podiam ter usado outro qualquer. Agora vamos ter que tapar as juntas dessas fissuras já antes de meter lá o cubo. Foi um argumento como outro qualquer que eles usaram para justificar os 69 dias. Quanto às outras questões que aí estão colocadas, todas elas já foram resolvidas, nomeadamente os remates da grelha exterior, isso está tudo resolvido, já está tudo ultrapassado, o arquiteto já esteve cá na obra, depois disso aí, já esteve cá na obra pelo menos 2 vezes, já decidiu sobre o que é que vai ficar ali e o que é que não vai ficar ali. Portanto, a única coisa que neste momento que está ali a faltar é as partes onde levam o alvo da câmara, que é nas entradas, por cima das entradas. Portanto, tudo o resto está resolvido. Além disso, a obra faltam coisas, como faltam em quase todas as obras de construção civil são muito complicadas, naquele caso foi muito complicado, os acertos, mas está perfeitamente dentro dos prazos. Eu nem consigo afirmar ou desmentir que vão ser acabadas em 69 dias, mas acredito que sim, acredito que aquilo que lá está, acredito que sim. Agora, são pormenores de obra, que fica aqui claro, tudo isto que aí está metido são pormenores de obra, são pequenos pormenores, nada de fissuração de estrutural, que era aquilo que o Sr. Vereador estava a tentar dizer, isso não existe, porque isso seria preocupante e também eu estaria preocupada com isso. Isso não existe, essa fissuração ao nível estrutural não existe, nem pouco mais ou menos. É a qualidade da betonilha que é franca. Sr. Presidente, a betonilha é uma argamassa de assentamento, ou seja, é fácil de... Calor, frio, calor, fissura isso. Utilizei aqui esta questão para meter ali uma faca ao Sr. Presidente, mas também vou dizer uma coisa bastante. Esta obra, mais do que uma obra do regime, porque sei que eu posso dizer e afirmar, é uma obra ali da senhora. Minha não. Sei que tem particular cuidado, sei que tem particular cuidado e estima pela obra, e sei que vai ficar muito bem feita. Mas, de qualquer das maneiras,
Está a demorar um bocadinho demais. Está. E Vossa Excelência é a única obra que tem para inaugurar, portanto inaugurei depressa. Esta vamos deixar para os próximos. E sei ler, Sr. Presidente, que só, olha, quer apostar comigo? Então, aliás, eu devia fazer as apostas, porque o senhor que estava aqui agora já não está, devia também ter apostado, como eu, tinha também ganho. E com Vossa Excelência também aposto que o mercado só é inaugurado no segundo semestre do próximo ano. O quê? Não. Aposto com você. Nem pensar numa coisa dessa. Pago-lhe um jantar, se for mais cedo, se for no segundo O Sr. semestre. Presidente pode convidar os seus vereadores a visitar a obra quando achar por Não bem. precisamos, confiamos nisso. Mas no segundo semestre. Até dizendo assim, escolha a data da inauguração. Não, o Sr. Presidente vai escolher quando vier cá o Ministro. Sem dúvida o Ministro. Pronto, nós trazemos cá o Ministro. Mas seja garanto por que aí. a obra está bonita. Mas por acaso ficava bem, o Ministro da Por dentro. Economia, Por dentro. Não conheço. ou então não, o Presidente da Assembleia, as Mas coisas eu quero dizer, se vocês quiserem ir o ver Presidente a da obra, Assembleia ficava bem. Já está a pensar em eleições presidenciais. Não. O senhor é candidato a deputado, não pensa no Presidente. Isto é bom, estes momentos são ótimos. Mas, de facto, acho que a Sra. Diretora deve ter orgulho. Eu, como dizem os nossos populares, eu tenho proa naquela obra, que é uma obra diferenciadora. Eu posso-vos dizer, hoje estava a almoçar em Vila Flor antes de ir para aqui, como eu disse, almocei a correr, para estar aqui a horas. Encontrei um senhor do Mogadouro que me deu os parabéns pela obra do mercado. A gente fica com orgulho, não é? É porque dá no olho. Agora, esperemos que ela também, depois, para ser utilizada, que tenha exatamente a mesma projeção em termos de imagem. E isso vai ser, de certeza. Portanto, isto será bom para todos nós. Nós só queremos o bem do nosso concelho. Portanto, presumo que também votem positivamente. A seguir, no ponto 23, temos a deliberação sobre o fornecimento de energia elétrica e gás natural para as instalações dos municípios da SIM, que deve estar os montes para 2024. Falou-se nisso na reunião da Associação de Municípios. Ainda bem que aqui temos a votação. Presumo que também se vote positivamente. Quanto à divisão de água e gestão de frota, temos aqui 3 pedidos. São diferentes. Há um pedido de isenção de taxa de saneamento, mas pronto, vamos, pelo menos o 24 e 26, votar em bloco, porque é a mesma coisa, embora no primeiro seja também com o pagamento da taxa de saneamento, suponho que deve ser a mesma coisa. Esses aí eu queria para votarmos em bloco, o 24 e o 26, e o 25, que é um pedido de isenção de taxa de saneamento. Penso que deve estar devidamente fundamentado, também poderíamos votar positivamente. Depois disto, passávamos aos assuntos a aprovar em minuta, dos 26 são 20, e não sei se há intervenção do público, não há. Portanto, quero agradecer a todos o vosso contributo e desejar uma boa tarde aos telespectadores da Onda Livre. Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros.